O que você sabe sobre a esquizofrenia? Esse transtorno mental que afeta aproximadamente 1% da população mundial. Quais são as causas? Por que acontece? Quais são as características dessa doença? Quais são os sintomas, o diagnóstico, o tratamento? Nesse vídeo de hoje você vai saber tudo isso na visão da medicina. Como que a medicina explica tudo isso que eu acabei de falar sobre a esquizofrenia. E também vai saber a visão espírita. Qual que é o significado? O que o espiritismo fala? Como que se explica o surgimento, a causa da esquizofrenia? Será que tem a ver com vida passada? O que uma pessoa pode ter feito em vidas passadas para hoje desencadear um quadro de esquizofrenia? Será que tem alguma coisa a ver? O que pode ser? Por que acontece? Qual a causa de acontecer esse transtorno mental? Me acompanhe nesse vídeo até o final e você vai saber de tudo isso. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Depois você entra aqui e conhece a proposta do canal, as outras playlists que nós temos por aqui, com diversos temas que com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse, que você gosta de saber mais. E esse vídeo de hoje vai para a nossa playlist que nós já temos aqui sobre as doenças da alma. Sempre na visão espírita e relacionado com a explicação do que pode haver com vidas passadas. Lá nessa playlist nós já temos vídeos sobre a depressão, ansiedade, sobre as doenças autoimunes, sobre o transtorno narcisista, sobre a apneia do sono, entre outras coisas que já temos por lá. Tem vídeos muito importantes sobre por que acontecem as doenças na visão espírita, qual que é a origem das doenças, das deficiências, de alguns problemas de saúde que existem. É um vídeo muito importante, é um dos mais importantes aqui do canal. Como que uma pessoa pode trazer uma doença de uma vida passada? Será que isso é possível? Assiste se for do seu interesse para você saber mais e aumentar assim o seu conhecimento, entender melhor como que essas coisas funcionam. E nesse vídeo de hoje então você vai saber tudo sobre a esquizofrenia. Então já se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Deixa o seu comentário, que ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal, porque é ele que nos ajuda na construção do Diário da Vida, que é um canal feito para você. Então precisamos saber o que você gosta de ver por aqui e o que você gostaria de encontrar em algum vídeo aqui do canal. Então me acompanhe nesse vídeo até o final e já deixa o seu comentário. A esquizofrenia é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade. É um tipo de psicose. Ocorre alucinações, como ouvir vozes, falsas convicções, como delírios, pensamento e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoção, diminuição da motivação, uma piora da função mental e problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito pessoal, profissional, social, relacionamentos e autocuidado. A esquizofrenia ocorre em aproximadamente 1% da população mundial e afeta na mesma proporção entre homens e mulheres, e é mais frequente do que a doença de Alzheimer e a esclerose múltipla. A pessoa com esquizofrenia não tratada pode perder o contato com os parentes e amigos e passar a viver nas ruas das grandes cidades,
O quadro clínico pode ser vitalício, sendo que, na maioria dos casos, a pessoa apresenta um fraco desempenho profissional por toda a vida. Nem a causa e nem o mecanismo da esquizofrenia são conhecidos. Ela é fundamentalmente um problema biológico que afeta alterações moleculares e funcionais no cérebro. Embora determinados fatores externos, como eventos estressantes de grande porte ou o uso de substâncias, podem desencadeá-la. Os fatores que podem fazer com que uma pessoa seja vulnerável à esquizofrenia incluem predisposição genética, problemas ocorridos antes, durante ou depois do nascimento, como infecção do vírus influenza na mãe durante o segundo trimestre da gravidez, falta de oxigênio no momento do parto, baixo peso ao nascer e incompatibilidade do tipo de sangue entre a mãe e filho. Outros fatores incluem infecção no cérebro e uso de cannabis no início da adolescência. As pessoas que têm um irmão ou um progenitor com esquizofrenia têm um risco de cerca de 10% para desenvolver a doença, em comparação com um risco de 1% entre o resto da população. Um gêmeo cujo o irmão gêmeo tem esquizofrenia, ele vai ter um risco de 50% para desenvolver a doença. Portanto, essas estatísticas sugerem que a hereditariedade está envolvida. A esquizofrenia pode ter um início súbito, em um intervalo de dias ou semanas, ou lento e gradativo, ao longo de anos. Ainda que a gravidade e a sintomatologia variam entre diferentes pessoas com esquizofrenia, geralmente a gravidade dos sintomas consegue afetar a capacidade da pessoa de trabalhar, de interagir com os outros e de cuidar de si mesma. Então, a esquizofrenia ela é caracterizada por sintomas psicóticos, que incluem alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, a fala desorganizada e comportamento considerado bizarro, inadequado. Os sintomas psicóticos envolvem uma perda de contato com a realidade. Algumas pessoas com esquizofrenia podem apresentar uma diminuição da função mental, às vezes já desde o começo do transtorno. Esse comportamento cognitivo dá origem à dificuldade de atenção, raciocínio abstrato e de resolução de problemas. A gravidade do comportamento cognitivo é um determinante primordial da incapacidade global de pessoas com esquizofrenia. Muitas pessoas com esquizofrenia estão desempregadas e têm pouco ou nenhum contato com familiares ou outras pessoas. Os sintomas podem ser desencadeados ou agravados por eventos estressantes da vida, como, por exemplo, perda de um emprego ou o término de uma relação amorosa. O uso de drogas, como, por exemplo, a maconha, pode piorar e agravar ainda mais os sintomas, além de ser determinante para desencadear a doença. Em geral, os sintomas da esquizofrenia são classificados em 4 categorias principais, que incluem sintomas positivos, sintomas negativos, desorganização e comprometimento cognitivo. A pessoa pode ter sintomas de uma ou de todas as categorias. Os sintomas considerados positivos incluem e envolvem uma distorção das funções normais. Está incluído nessa categoria os delírios. Eles são falsas convicções que geralmente implicam em má interpretações das percepções e das experiências. Além disso, a pessoa mantém essas convicções, mesmo que exista uma
evidência clara que as contradizem. Outros sintomas são as alucinações, que envolvem o ver, ouvir, sentir, o gosto ou ter a sensação física de coisas que ninguém consegue sentir. Já os sintomas considerados negativos, eles envolvem uma perda ou diminuição das funções emocionais ou sociais normais. E eles incluem a redução das demonstrações de emoções, conhecido como um embotamento afetivo, que é quando a pessoa exibe pouca ou nenhuma emoção. A face pode parecer imóvel, a pessoa faz pouco ou nenhum contato visual. A pessoa não usa mãos ou a cabeça para adicionar ênfase emocional ao conversar. É possível que coisas que causam riso ou choro não provoquem nenhuma reação nela. Outro sintoma é a pobreza discursiva, que é a diminuição da quantidade da fala. As respostas às perguntas podem ser concisas, uma ou duas palavras, dando aquela impressão de vazio interior. Outro sintoma é a chamada anedonia, que é a diminuição da capacidade de sentir prazer. A pessoa pode ter pouco ou nenhum interesse nas atividades anteriormente realizadas e gastar mais tempo com atividades que não têm nenhum objetivo. Outro sintoma é a insociabilidade, que é a falta de interesse em relacionar-se com outras pessoas. Esses sintomas considerados negativos estão relacionados frequentemente a uma perda geral da motivação, do sentido de propósito e dos objetivos. Um transtorno de pensamento inclui um pensamento desorganizado, que se torna evidente quando a fala é incoerente ou muda de um tema para o outro. O comportamento considerado bizarro pode tomar a forma de simplismos de caráter infantil, agitação ou aparência, higiene ou comportamentos inadequados. O comprometimento cognitivo é a dificuldade de se concentrar, recordar, organizar ou resolver problemas. Então, a pessoa ela pode ter uma variedade de sintomas, como todos esses que eu acabei de mencionar. O médico faz o diagnóstico da esquizofrenia tomando por base os sintomas e depois de ter realizado exames para descartar outros tipos de psicose. O tratamento envolve medicamentos antipsicóticos, programas de formação e atividades de apoio comunitário, psicoterapia e educação familiar. O resultado é influenciado pelo fato da pessoa estar ou não tomando os medicamentos da maneira receitada. A detecção e o tratamento precoce melhoram o funcionamento em longo prazo. A esquizofrenia será diagnosticada quando alguns critérios estão presentes, como por exemplo, 2 ou mais sintomas característicos, como aqueles que eu mencionei antes e que persistem por no mínimo 6 meses. Esses sintomas causam deterioração significativa do desempenho profissional, escolar e social. Informações fornecidas pela família, amigos, professores são importantes para definir o início do tratamento. Uma estatística fala que entre 5 e 6% das pessoas com esquizofrenia cometem suicídio. Cerca de 20% tentam e uma quantidade muito maior tem pensamentos suicidas significativos. As pessoas que têm mais probabilidade de praticar atos de violência, como até mesmo matar alguém, significativa inclui aquelas que usam álcool ou entorpecentes, aquelas que têm delírios de que estão sendo perseguidas, aquelas cujas as alucinações lhe ordenam a praticar
atos de violência e aquelas que não tomam os medicamentos receitados. Quando esses sintomas da esquizofrenia são tratados da maneira correta, a maioria das pessoas melhora muito com o tempo e pode chegar próximo à normalidade. Tudo isso que eu acabei de falar até agora é toda a explicação da medicina sobre esse transtorno mental. E agora, o que será que o Espiritismo tem a falar sobre a esquizofrenia? Como que se explica? Quais são as causas, motivo, razão e circunstância de ser desenvolvido um quadro de esquizofrenia na vida atual? Será que tem a ver com vida passada? O espírito evoluído e esclarecedor de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, relata que a esquizofrenia se origina através de perturbações no perispírito. Então, compreende-se que ela pode ser um distúrbio espiritual. Sobre o perispírito, se você não sabe o que é, ele é um envoltório do nosso espírito, que está entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. E eu falo tudo sobre perispírito no vídeo sobre a origem das doenças, que nós já temos na playlist das doenças da alma. E lá está tudo explicado, como que uma doença se desenvolve através do perispírito, que é ali que fica registrado e impregnado tudo o que aconteceu em outras vidas, relacionados a sentimentos que aquele espírito teve em alguma vida passada, relacionado a algumas coisas que ele fez e que acaba carregando de uma vida para outra, quando não dá tempo de ser limpado, não dá tempo de ser resolvido após o desencarne. Com uma reencarnação é que esse perispírito ele pode ser limpo e curado. E vai ser através de uma doença que isso vai acontecer. É por isso que os espíritas falam que a doença ela é uma bênção. Ela vem para limpar a alma. Para você entender melhor, assista o outro vídeo sobre o perispírito, expiações, que está ali no vídeo da origem das doenças. Para entender como é que essas coisas funcionam melhor. Que eu já expliquei tudo isso lá naquele vídeo. E aí, quem sofre com a esquizofrenia tem consequências no corpo físico, com sintomas variados e imprevisíveis. A mente começa a remoer remorsos e preocupações que atingem os lobos frontais, obrigando a pessoa a não conseguir meditar consigo mesma. Dessa forma, um esquizofrênico acaba se retraindo para si mesmo e se isolando do mundo. Algumas lembranças de vidas passadas podem se manifestar na vida deste encarnado, que é um fenômeno conhecido como ressonância do passado. Várias entidades podem obsediar a pessoa, fazendo com que o mesmo tenha visões, incluindo a influenciação mental e as obsessões mais complexas, como possessão e subjugação. A lei do progresso nos faz seguir conhecendo as tendências desta psicose, e estas psicoses são autênticas doenças do espírito, em severas respostas kármicas, quase sempre demarcando toda a jornada carnal. Os sintomas, por não terem o devido esgotamento no campo do exaustor físico, que é a personalidade, perduram e refletem-se em outra encarnação. Observa-se que a esquizofrenia guarda a sua origem profunda no espírito. Este fica atormentado pela consciência de culpa, devido aos erros de vidas passadas, os quais possivelmente passaram despercebidos pela justiça terrena, mas não foram capazes de ludibriar as leis do Criador. Consequentemente, tal sentimento impede
impregna o perispírito e mais cedo ou mais tarde, em uma nova vida, vai trazer à tona no corpo físico. Desde antes da concepção fetal, os fatores necessários para a predisposição à síndrome e para a necessária reparação dos crimes cometidos. Com as contribuições da ciência espírita, pode-se entender a esquizofrenia como sendo uma síndrome que tem no seu fundamento um transtorno espiritual. Este gera no corpo os meios fisiológicos necessários à sua exteriorização, sendo influenciado por diversos fatores psicossociais. Além disso, é preciso levar em conta a influência negativa através da obsessão gerada pela antiga vítima do determinado doente, o que contribui para o agravamento do quadro e para o surgimento de outras disfunções características do transtorno. Por isso mesmo, é preciso vê-la como um processo misto de natureza espiritual, fisiológica, obsessiva e com fortes influências psicossociais, ligada às complexas tramas do espírito e do destino, aquilo que muitos têm na cota de alucinações e de delírios são, em reiteradas oportunidades, contatos mediúnicos, não se ignorando, entretanto, que podem ser também reflexos da consciência em turbilhão, que traz de quando em vez sensações do passado ou ainda originadas pela desorganização do corpo. Então, para o espiritismo, a esquizofrenia é uma doença cuja origem está necessariamente na alma inquieta, associada a compromissos espirituais extremamente graves, estando a pessoa profundamente marcada pelo sentimento de culpa em decorrência de um erro do passado que não foi reparado. Assim, essa consciência de culpa imprime no perispírito suas impressões que refletem nos genes do corpo físico desde a concepção, impedindo de funcionar corretamente, existindo, portanto, também fatores hereditários e genéticos a influenciar a doença. E na esquizofrenia também pode haver um processo obsessivo, que é a interferência de seres desencarnados, que foram, por exemplo, vítimas daquela pessoa doente, e agora eles retornam para uma vingança, contribuindo para o agravamento da doença e para o surgimento de outras disfunções. Assim, o adoecer é o caminho para a cura. Percebe-se que os quadros graves de muitos males, como a esquizofrenia, geralmente são de espíritos que em outras vidas abusaram muito do poder, cometeram homicídios ou tentaram suicídio várias vezes. E quando eles adoecem nessa vida é porque bateu a culpa do que fez anteriormente. No caso da esquizofrenia grave, por exemplo, tem-se percebido que esses espíritos em vidas passadas cometeram alguma transgressão às leis divinas e nesta vida sentiram o peso da culpa. O paciente pode ainda assim sofrer influência de outros espíritos que tiveram alguma ligação com ele em outras vidas. Uma médica chamada Marlene Rossi, ela explica o seguinte: dentro do paradigma médico espírita, a esquizofrenia não tem origem na possessão ou em outra forma de qualquer obsessão. Para o médico espírita, a esquizofrenia é um transtorno mental que tem origem em faltas cometidas pelo espírito em vidas passadas. A obsessão pode estar associada a esses casos como um complicador, mas não como a causa da doença. O médico espírita leva em consideração os inúmeros fatores, inclusive o genético, que influenciam no aparecimento da esquizofrenia,
mas tem convicção de que a causa profunda do seu surgimento está relacionado aos erros cometidos pelo doente em existências anteriores e que ocasionaram grande desequilíbrio em seus corpos sutis. O espírito já nasce portando esse desajuste no corpo espiritual e no corpo mental. A nova existência vai lhe proporcionar o reajuste e o caminho para a própria cura. Então quer dizer que todo esquizofrênico é um médium muito endividado, que nasceu com uma mediunidade poderosa para resgatar o seu passado. Mas e aí? Como que obsessores podem causar uma esquizofrenia? É basicamente através de uma transmissão de pensamento, imagens e alterações de nível de neurotransmissores, como dopamina. Como o esquizofrênico é um médium, ele começa a ouvir vozes e ver imagens. Geralmente essas vozes ameaçam matá-lo, falam ofensas e mandam fazer coisas erradas. A ação prolongada dos obsessores causa destruição de neurônios e depois de alguns anos o paciente fica demenciado, ou seja, perde funções mentais. Somente quando a pessoa desperta sua consciência e resgata o seu passado é que ela consegue ficar livre dos obsessores. E então, na visão espírita, a esquizofrenia ela pode surgir através de processos de obsessão, onde algum desafeto do passado, alguém que foi vítima daquela pessoa e que ainda está desencarnado, a encontra nessa vida atual e começa a obsediá-la, a querer fazer vingança e querer destruir a pessoa. Esse é o pensamento desses obsessores. Eles querem tentar matar a pessoa, que pode acontecer quando eles conseguem influenciar o pensamento dessa pessoa a cometer suicídio, ou quando eles começam a obsediar ela de uma maneira tão forte que ela acaba desenvolvendo uma doença mental, como a esquizofrenia, onde eles conseguem ter esse poder na mente da pessoa para tentar destruir ela cada vez mais. E também pode ter a ver com uma mediunidade toda desregrada que a pessoa pode ter. E aí ela começa a ter os contatos mediúnicos e aí ela não consegue lidar com aquela situação. Então muitas vezes ela pode ser diagnosticada com esquizofrenia por causa dos sintomas de ver coisas, ver vultos, de ouvir vozes, e às vezes pode não ser exatamente a doença mental, e sim um caso de mediunidade desregrada, reprimida talvez. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a síndrome da mediunidade reprimida e os perigos que isso pode causar. Também a causa da esquizofrenia, para a visão espírita, pode ter a ver com karma, com a lei da ação e da reação, que nesta vida surge a doença como uma expiação dos seus erros cometidos no passado. E mais uma vez aparece o sentimento de culpa como um sentimento condutor de doenças. Nós já temos um vídeo aqui no canal falando só sobre a culpa, como libertar-se da culpa e o quanto a culpa é o sentimento que é mais condutor de doenças que existem. Se você olhar os outros vídeos que nós já temos sobre as outras doenças, doença autoimune, a depressão, a ansiedade, você vai perceber que a culpa aparece em todos eles. É uma culpa inconsciente que o espírito carrega de vidas passadas, de erros que ele cometeu em outras vidas,
e que inconsciente agora aquele espírito ele desenvolve essa culpa e isso vai provocar doenças. Vários tipos de doenças podem ser provocados através desse sentimento de culpa que ele carrega dos seus erros do passado. E também no que diz respeito a vidas passadas, como vimos, uma das causas da esquizofrenia ser desenvolvida na vida atual é porque numa vida passada aquela pessoa ela cometeu ou tentou cometer suicídio várias vezes. E a consequência disso vem na vida atual como uma doença mental. Também uma pessoa que em vidas passadas transgrediu as leis divinas. Nesta vida atual é essa uma das causas do surgimento da esquizofrenia, de acordo com a teoria de vida passada. Assim como também alguém que em outras vidas abusou muito do poder que tinha. E aí, na vida atual, surge como uma expiação essa doença, como a esquizofrenia. Então, essas são as explicações do espiritismo relacionado com a teoria de vidas passadas e que podem explicar o surgimento da esquizofrenia na vida atual. Como eu sempre falo nos outros vídeos aqui, tudo aquilo que não tem origem nessa vida, tudo aquilo que não se explica nessa vida, a explicação de tudo isso está em alguma vida passada. É lá que está a raiz de tudo, onde tudo começou. E hoje, o que a gente vive é a lei da ação e reação. Estamos colhendo hoje aquilo que um dia nós plantamos, seja coisas boas ou ruins. É a consequência de tudo o que um dia nós fizemos. Surge nessa vida atual. É aquilo que a gente vivencia. Tudo pode ter um reflexo de algo relacionado com vidas passadas e doenças principalmente, muitas doenças, aquilo que não tem aquele significado, aquela explicação para ser desencadeada nesta vida, a origem dessa doença pode estar em uma vida passada. Algo que foi cometido lá, ficou impregnado no nosso perispírito e quando reencarnamos ainda estava lá, marcado no perispírito. E em alguma hora vai acabar se desenvolvendo na forma de alguma doença. Tem também o vídeo sobre karma de doença, né? As doenças kármicas. Lá eu expliquei bem a diferença dos tipos de doenças que são desta vida atual e quando que uma doença pode ser de vidas passadas. Se você quiser saber mais sobre o assunto, para aumentar o seu conhecimento, você pode assistir o vídeo na playlist sobre os tipos de karma, que tem o karma de doenças. Também quero chamar a tua atenção para um outro vídeo muito importante que pode te ajudar a entender melhor esse conteúdo de hoje, que é o vídeo sobre a teoria da alucinação. De acordo com a explicação dos espíritos evoluídos, esclarecedores, que explicaram tudo isso para o Allan Kardec e ele publicou em uma obra. Então, naquele vídeo você pode saber, entender qual que é a verdadeira alucinação. Aquela que acontece quando realmente o cérebro da pessoa está doente. Que daí acontece a verdadeira alucinação. Quando que é? Como que acontece? Tá explicado lá naquele vídeo. E quando que não é alucinação, que é quando a pessoa realmente está vendo alguma coisa, está tendo alguma visão que as outras pessoas não veem, que é um caso de mediunidade toda desregrada, mediunidade reprimida, que a pessoa realmente ela vê alguma coisa, ou quando ela está tendo uma experiência de clarividência, que ela vê alguma informação de vida passada ou vida futura ou algum outro tipo de acontecimento. Ela realmente está vendo alguma coisa sim. E daí essa não seria a
alucinação, que em muitos casos é tratado como alucinação e que entra então nos sintomas de alguma doença mental, como a esquizofrenia, por exemplo. E aí acaba sendo tratado com medicação, com todas aquelas coisas da medicina, que vai tratar algo que talvez não é origem no corpo físico, não é uma doença de verdade. É um caso espiritual, um caso de mediunidade. Até mesmo os casos de obsessão não pode ser tratado como uma doença do corpo ou uma doença da alma que seja. É um caso espiritual, que uma ajuda espiritual poderia resolver. Existem vários casos de pessoas que são internadas até mesmo em hospícios, que são diagnosticadas com loucura ou com alguma doença mental, e que na maioria das vezes não é uma doença, é um caso de obsessão, é um problema espiritual, é um caso de mediunidade, e que ninguém consegue entender, que ninguém consegue explicar, e que ninguém às vezes consegue acreditar naquilo que a pessoa está falando. Ela vai dizer que está ouvindo vozes que falam tal coisa, que ela está vendo espíritos, vultos, e talvez alguém não vai entender isso, vão considerar esses sintomas como um sintoma de esquizofrenia ou de alguma outra doença mental. Então, a ajuda espiritual em todos os tipos de problema de saúde que pode acontecer, ela é muito importante. Até mesmo usando ela junto com a medicina, como um tratamento alternativo, porque a medicina ela trata o corpo físico e a espiritualidade, o espiritismo vai tratar o corpo espiritual, o teu espírito, a tua alma. Então é sempre bom ter um acompanhamento espiritual. Não custa nada ir ali naquele lugar, numa casa espírita de confiança, conversar com alguém que trabalha lá, esclarecer as tuas dúvidas, conversar sobre aquilo que você sente, aquelas experiências que você está tendo. Ou algum parente, alguma pessoa que você conhece. Também é bom indicar, acompanhar essa pessoa a um lugar onde possa receber um tratamento espiritual, que pode ajudar muito, mesmo depois que uma doença for diagnosticada pela medicina, comprovada. Também existem muitos casos de pessoas que têm inúmeros sintomas de várias formas, de todos os tipos de sintomas, e a medicina não encontra doença nenhuma, não encontra nenhum problema de saúde para diagnosticar aquela pessoa. E aí, depois que a medicina descarta qualquer tipo de doença, qualquer problema de saúde que possa ter, o que a pessoa deve fazer é procurar o auxílio espiritual, porque o problema pode estar na alma, o problema pode ser espiritual, como um caso de mediunidade reprimida, aflorada, desregrada, e tem bastante vídeo aqui já falando sobre isso. Na playlist sobre mediunidade você encontra o vídeo sobre mediunidade reprimida, sobre mediunidade aflorada, sobre outros tipos de mediunidade, tem vídeos sobre karma, todos os tipos de karma, inclusive o karma de doença. Você encontra vídeos sobre as outras doenças na playlist sobre as doenças da alma, que você pode entender melhor o assunto. E o vídeo sobre a teoria da alucinação também está aqui no canal. E é muito importante para você entender como é que funciona a verdadeira alucinação e aquilo que pode ser diagnosticado como alucinação e na verdade não é, pode ser outra coisa. Então tem muito conteúdo aqui, fica aqui no Diário da Vida e confere todos esses vídeos que nós já temos disponíveis. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão. Seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Fala aqui nos comentários
Que doença que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com esse aqui? O vídeo de hoje ficou enorme, né? Mas também pensa em um vídeo completo, muito completo sobre esse assunto. Toda a visão e a explicação da medicina e também toda essa explicação do espiritismo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você entendeu todo o conteúdo. Se não entendeu alguma coisa, deixa nos comentários a sua pergunta, que eu volto a fazer um outro vídeo respondendo dúvidas, perguntas ou sobre alguma outra coisa. Então, muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.